Olá, fera! Estamos de volta com a reforma. Bom, a reforma religiosa, a gente viu que acabou gerando o aparecimento de 3 igrejas protestantes. A luterana, que surgiu na Alemanha, a calvinista, que surgiu na Suíça, mas a gente viu que se espalhou, principalmente entre os redutos burgueses, e a reforma anglicana, que esteve mais restrita ao território da Inglaterra, afinal tinha uma ligação muito forte entre o poder real e essa reforma. Agora, a gente vai ver a reação da Igreja Católica, certo? Alguns livros trazem essa reação da Igreja Católica com o nome de Contra-Reforma. Particularmente, eu não gosto muito desse nome, não. Eu prefiro Reforma Católica. Por que isso? Porque Contra-Reforma dá uma ideia meio errônea de que a Igreja só teve ações para combater o protestantismo. E, na verdade, a Igreja entendia a necessidade de ela própria se modernizar, né? Dela própria se reformular. Então, a gente vai ver que existem 2 tipos de medidas nessas ações fomentadas pela Igreja nesse período. Vem cá. Em primeiro lugar, a gente vai ver que existem medidas em que a Igreja ela procurava se adequar à nova realidade vivenciada pela Europa durante a Idade Moderna, ou seja, ela queria também se modernizar. Segundo lugar, a gente vai ver que existiam, claro, medidas para combater o crescimento da Igreja reformista protestante. Cuidado, viu? Porque quando a gente fala combater, não são apenas medidas no sentido de reprimir, mas também o fato da Igreja começar a investir na aquisição de novos fiéis, coisa que ela não tinha preocupação anteriormente. Bom, uma das primeiras ações iniciadas pela Igreja foi exatamente a oficialização de uma nova ordem religiosa conhecida como Companhia de Jesus, ou jesuítas. A ideia do surgimento dessa nova ordem religiosa veio de um fidalgo espanhol, ou seja, um nobre espanhol, chamado Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ele lutou durante o movimento da Guerra da Reconquista, né, contra infiéis, islâmicos, tal. Então, ele tinha uma formação militar. E ele acreditava que o problema da corrupção do clero era exatamente porque o clero católico não adotava uma visão tão organizada hierarquicamente, tão rígida e até mesmo punitiva para os seus membros, como fazia o exército. Então, quando ele criou a ordem religiosa, ele chamou essa ordem, né, o modelo dessa ordem, de soldados de Cristo. Cuidado! Não significa que os jesuítas eram combatentes, como, por exemplo, os cavaleiros templários durante a cruzada. Eles eram chamados de soldados de Cristo porque a organização da ordem era bem semelhante à organização militar, ou seja, com hierarquia, castigos corporais para aqueles que não seguiam a ordem dos superiores, certo? Então, por isso eles são assim chamados. Inicialmente, essa ordem religiosa não tem nenhuma vinculação com a Igreja. Foi uma ideia de Inácio de Loyola, que começou a regimentar adeptos e a ordem começou a crescer. E o mais importante é que eles eram vistos como retos, como fiéis à palavra de Deus e começaram a ganhar popularidade na Espanha. Ou seja, a população identificava neles uma retidão, né, uma atitude mais próxima ao povo do que o próprio clero. Em outros momentos, quem sabe, o Papa tivesse combatido essa ordem. Mas nesse momento, onde a Igreja precisava dessa popularização, a atitude do Papa foi exatamente o oposto do esperado. Ele oficializou a ordem como uma ordem oficial da Igreja, certo? Vem cá. Bom, o Papa Paulo III não só vai tornar a ordem oficial, a ordem, né, da companhia com seus membros, os jesuítas, como vai dar à companhia 2 funções ultra importantes nesse movimento de reformulação da Igreja, ou seja, eles vão ter um papel crucial nesse momento para a Igreja Católica. Primeira desses papéis é exatamente a
catequese, ou seja, levar a fé católica ao Novo Mundo. Lembre-se, Novo Mundo é como os europeus chamavam os territórios recém-descobertos pela expansão marítima. Cuidado, porque quando a gente pensa em Novo Mundo, a gente pensa muito em América, mas Novo Mundo é tudo aquilo que estava sendo interligado pela atividade comercial. Então, os jesuítas não só tiveram um papel importantíssimo na América, está aqui a imagem que retrata a primeira missa, né, celebrada no Brasil, com a presença dos jesuítas, olha eles aqui, mas também estabeleceram missões jesuíticas até o território chinês. Haviam missões jesuítas na China, coisa que a gente pensa que é só aqui no Brasil, né? Coisa de índio, e não é. Outro papel ultra, hiper, mega importante, que também vai influenciar o território brasileiro, é o estabelecimento de colégios. Aqui você tem a imagem do pátio do colégio, que vocês também já viram com Plínio, certo? O colégio que foi construído pelos jesuítas na região de São Vicente, que foi marco inicial da cidade de São Paulo, fruto do esforço de Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, dois jesuítas enviados pela igreja aqui para o território brasileiro. Bom, esses colégios, eles não só tinham a função de educar, mas também catequizar a partir das crianças. A ótica é que se as crianças se tornassem católicos, né? Isso influenciaria suas casas, seus pais, inclusive numa tentativa de reconversão de muitos protestantes na Europa. Uma coisa que a igreja protestante também investiu foi exatamente na educação. Afinal de contas, a gente viu que todas as igrejas protestantes, elas têm como ponto em comum a tradução bíblica e a tradução das missas. E não adianta eu traduzir a Bíblia se a população ela não é alfabetizada. Então, muitas das igrejas protestantes também investiram na formação de colégios, né, de centros educacionais. Claro que isso não virou uma onda de alfabetização na Europa, não é por aí. Mas começou-se a investir um pouco mais na formação, principalmente da elite, coisa que não existia durante a Alta Idade Média, certo? Bom, uma segunda ação tomada por parte da igreja foi a realização de um concílio. Um concílio, gente, é uma reunião da cúria, ou seja, dos bispos, né, arcebispos, da cúpula da igreja. Não confunda concílio com conclave. Conclave, ele tem como objetivo a eleição de um novo papa. O concílio, ele serve exatamente para discutir questões relativas à religião e à prática da igreja. Esse concílio chama-se Concílio de Trento, porque foi realizado na cidade de Trento, na Itália. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Olha, o Concílio de Trento, ele se reuniu entre os anos de 1545 a 1563. Poxa, é um tempão de reunião, né? Mas é porque, na verdade, essa reunião ela foi interrompida diversas vezes por diversos motivos. Por exemplo, brigas internas aconteceram, você teve um surto de peste negra na cidade que obrigou todos os bispos a voltarem. Houveram guerras também, porque o território italiano nessa época vivia muita disputa política entre os partidários do Papa e o partidário das famílias burguesas, certo? Então, demorou para que o concílio chegasse a alguma deliberação. Esse concílio é chamado de ecumênico porque ele contou, pelo menos no início, com a participação de membros de outras igrejas. Por exemplo, membros da Igreja Ortodoxa, o patriarca da Igreja Ortodoxa foi chamado. O próprio Lutero chegou a participar do início das reuniões, que a gente viu que ele morreu um ano mais tarde, né, 1546. Então, ele tentou reunir, pelo menos, né, a cristandade da época. Quais foram as deliberações do Concílio de Trento? Em primeiro lugar, numa tentativa de se diferenciar das igrejas protestantes, algumas críticas comuns foram, no caso, reafirmadas, alguns dogmas católicos. Por exemplo, a igreja não abriu mão, coisa que as igrejas protestantes fizeram, do quê? Do celibato, ou seja, a proibição de casamento para os padres, não abrir mão nesse primeiro momento do latim,
certo? Como idioma oficial, a Bíblia não foi traduzida. E também da utilização de imagem de santos. As igrejas protestantes, pelo menos a luterana e a calvinista, eram iconoclastas, ou seja, pregavam a destruição dessas imagens. Outra coisa importante, como é que eu vou catequizar alguém se o idioma é latim e a maior parte da população, principalmente os índios, não falam latim? Simples. Eu criei alguns, digamos, resumos da Bíblia. A Bíblia continuava em latim, mas eu criei uma espécie de guia. O Catecismo, que é um livrinho com o resumo da doutrina católica, destinado à catequese, e o Missal, que é aquele jornalzinho que você tem, né, que define todas as etapas e o que vai acontecer durante a missa. Outra coisa importante que a igreja fez, já no intuito de, né, se adequar à nova realidade, foi a obrigatoriedade da formação seminarista. Agora, para você ser membro da igreja, ou seja, ser ordenado, você precisava passar por um seminário, ou seja, uma instituição de formação para o clero. Você precisava pagar cadeiras, ter aulas, fazer prova. Então, isso limitava aqueles que não tinham vocação para o clero, né? Para o celibato, principalmente. E outra, a limitação da venda de indulgências. Queridos, cuidado, porque alguns livros colocam que a indulgência ela foi proibida. Nesse início, ela foi apenas limitada. Casos muito excepcionais é que ela podia ser vendida, mas ela ainda estava prevista, afinal de contas, as boas obras continuavam sendo, né, junto com a fé, os critérios de salvação da alma do indivíduo. Outra coisa importante, né, que foi feito dentro da ótica mais assim de perseguir, de coibir o protestantismo pelo Concílio de Trento, foi a formulação do Index, que vocês estão vendo aqui, esse livrinho, certo? Index Librorum Prohibitorium, ou seja, uma lista de livros proibidos, que se você é católico e não quer ser julgado pela Inquisição, você deve se manter afastado. É claro que nessa lista, muitos livros de escritores humanistas, né, como Roterdã, que a gente já falou, o próprio Dante, Boccaccio, Petrarca, estavam listados. Segundo lugar, ela reativou a Inquisição, agora com o nome de Tribunal do Santo Ofício. Claro que isso não significa que a Inquisição ela ganhou uma força total em todo o território europeu. Na verdade, a gente pode dizer que a Inquisição ela só foi reativada, propriamente dita, em 2 países, Portugal e Espanha, que tinham uma ligação muito visceral com a Igreja, porque a Igreja participava do plano de colonização de suas colônias na América, até mesmo com os jesuítas, que a gente acabou de falar. Bem, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso fechamento de reforma, certo? Reforma protestante, reforma católica. E a gente se vê em um outro momento, em uma próxima aula. Beijinho, tchau, tchau. Fiquem com Deus.